A paz, queridos, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma semana estamos nós aqui tratando deste tema tão precioso chamado maturidade. E hoje nós vamos ver a maturidade e a adoração. Então fique ligado e vamos ao tema. Então vamos lá. Hoje, dando sequência à nossa série chamada Maturidade, estaremos tratando a respeito de maturidade e a adoração. E o texto que estaremos usando está em João, capítulo 4, versículo 16 ao 26. Vamos ler? Ele disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido." "O que você acabou de dizer é verdade", disse a mulher. "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Aleluia! Então nós vemos aqui que a maturidade ela é um ingrediente fundamental para todo aquele que quer manifestar uma verdadeira adoração ao Senhor. Vimos onde a maturidade se manifesta, que é no corpo de Cristo, na igreja corporativa. Vimos também na semana passada como ela se manifesta, que é através do entendimento. E hoje estaremos falando para que a maturidade deve se manifestar neste corpo, então. E aqui está o para quê? Para uma verdadeira adoração. Também vimos como a maturidade ela é ativada. Nós só poderemos manifestar, executar com mais exatidão esta maturidade, uma vez que ouvimos e o que ouvimos entendemos. Logo, se entendemos, nós obedecemos. Então, quando nós passamos a pegar esta construção e entendemos que, de fato, aquilo que estamos reproduzindo, aquilo que precisamos entregar ao Senhor, precisa ser mais exato, mais objetivo, estar num ambiente de verdade e não de engano, porque podemos passar uma vida inteirinha acreditando ser maduros, podemos passar uma vida inteira acreditando ser obedientes, ser adoradores, quando na verdade nós não estamos. Veja que Jesus, ele conversando com esta mulher samaritana, ele vem e desconstrói, ele já quebra os castelinhos dela. Por quê? Porque ela apresenta, depois que Jesus apresenta para ela toda a condição em que ela estava, né? Jesus apresenta para ela como ela andava, estava em adultério, ela estava carente da graça de Deus, né? Ela estava vivendo em pecado. Então Jesus apresenta para ela qual é a condição dela. Mas em seguida esta mulher já tenta desconversar com Jesus, apontando: olha, nossos antepassados dizem que o lugar da adoração é aqui neste monte, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E é justamente disso que Jesus veio tratar com ela.
Porque não se trata mais de um monte de Jerusalém, de uma cidade, de uma igreja, de um local físico. Jesus veio desconstruir isso e apresentar um novo lugar da adoração. E este novo lugar da adoração é o próprio Cristo. Veja o que ele está nos falando aqui. Ele apresenta aqui que o lugar da adoração é o corpo. Olha só, Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Olha a desconstrução. Todos os antepassados ensinaram. Havia uma tradição e Jesus veio quebrar esta tradição. Qual a tradição? De subir o monte e orar ali. Ali era o lugar da adoração. E apesar dela ter escutado notícias de que os judeus pregavam, ensinavam que o lugar da adoração é em Jerusalém, Jesus também vem e desconstrói isso. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui Jesus ele apresenta este novo lugar, que é Ele mesmo. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas para isso ser uma verdade para esta mulher e também para isso ser uma verdade para cada um de nós, é necessário que nós venhamos a entender quem somos, assim como ele aponta quem ela era, as situações que ela vivia, o pecado que ela estava, o adultério que ela estava vivendo, a carência que ela tinha. Jesus vem apontar para nós quem somos. E em seguida Jesus declara onde a verdadeira adoração ela se manifesta, que é no corpo de Cristo, e não no monte, ou tampouco em Jerusalém, ou numa igreja, ou seja lá o lugar que nós queremos dizer, este é o lugar da adoração. Muito mais do que nós construirmos um quarto, né? Conheço algumas pessoas que têm um lugar tão precioso, né? tão gostoso, né? É um lugar separado, preparado para poder adentrar, orar, ler a palavra de Deus. Não sou contra isso de forma alguma, porque como é precioso você ter um lugar onde você possa ter intimidade com o Pai. Mas muito mais do que um lugar muito bem estruturado, muito bem organizado, nós precisamos entender que não é este o lugar da adoração. O lugar da adoração é Cristo. E este lugar ele pode colaborar para que você possa ter o seu tempo a sós com o Pai, o seu tempo retirado da agitação lá de fora. Assim como a palavra de Deus diz, entre no teu quarto, fecha a porta e vá ter este tempo com o Pai. Só é possível viver esta reconciliação, a vida eterna, a maturidade, o perfeito louvor, a verdadeira adoração, uma vez que nos tornamos um com Cristo. Somos parte da natureza divina. Isso é que nos habilita a vivermos este ambiente da adoração que é Cristo. Né? Tudo que estamos apresentando para Ele é porque somos um, fazemos parte deste corpo. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entenda, a adoração não é uma manifestação carnal, e sim espiritual. Ser espiritualmente morto é estar separado de Deus. Aqui, se estamos em Cristo, estamos em vida. Se não estamos em Cristo, estamos mortos espiritualmente. Então, como alguém espiritualmente morto, ele é capaz de produzir uma verdadeira adoração, um perfeito louvor ao Senhor? Eu pergunto aos irmãos. Não é possível. Antes da cruz, estávamos mortos. Depois da cruz, encontramos tudo novo da parte de Deus. Nova criatura nos tornamos, novo caminho para andar, novo céu, nova terra. Tudo novo está depois da cruz.
Porém, até que ponto estamos manifestando o que é vivo, ou o que é verdadeiro? Porque uma vez que estamos em Cristo, nova criatura nos tornamos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma vez que estamos em Cristo, nós estamos vivendo em vida. Porém, a nossa incapacidade, muitas vezes, de podermos saber separar o que é espiritual do que é natural, é o que nos, muitas vezes, impossibilita de entendermos as verdades de Cristo. Porque ainda achamos que estamos manifestando algo que agrade a Deus e isso é uma obra da carne. Porque ainda não compreendemos. Somente em Cristo poderemos reconhecê-lo, desfrutá-lo e adorá-lo verdadeiramente, genuinamente. A adoração verdadeira, ela deve ser em verdade. Cristo é a verdade. É a adoração verdadeira que torna verdadeiro os adoradores. Então a única geografia onde a verdadeira adoração ela pode se manifestar ou ser expressada é em Cristo. É disso que ele está falando a mulher. Nosso lugar de vida, nosso lugar de adoração é em Cristo. Não mais neste monte e também não mais em Jerusalém. A nossa maturidade espiritual, ela depende exclusivamente da nossa conexão direta e contínua com a verdadeira adoração. Não há sacrifício humano que possa ser chamado de verdadeira adoração. E a verdadeira adoração está em Cristo, que foi fiel até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ok? Ficamos por aqui, que você possa ter entendido, né, que esta verdadeira adoração, ela só se torna realmente verdadeira para adoradores verdadeiros. Para que, então, a maturidade ela é importante? Para que possamos reproduzir a verdadeira adoração a Cristo. Tá bom? Fiquem na paz e até semana que vem. Vamos de novo. Uau! Vamos lá, né? Vamos lá. Hoje nós estaremos tratando um pouquinho então sobre maturidade e o entendimento. Não vamos falar. Eu tô travando demais, tô gaguejando demais. Uau! Vamos lá, vamos de novo.